Bom dia, amados alunos. Na aula de hoje nós vamos falar do estado do bem-estar social e também vamos falar do estado neoliberal. Nosso primeiro assunto será o estado do bem-estar social. O estado de bem-estar social é também chamado de estado da providência ou estado social. É um tipo de organização política, econômica e sociocultural que coloca o Estado como agente de uma promoção social e organizador da economia. O estado do bem-estar social é uma perspectiva de Estado para o campo social e econômico, no qual a distribuição de renda para a população, bem como a prestação de serviço público básico, é visto como a formação de combate às chamadas desigualdades sociais. O estado de bem-estar social e estado neoliberal. O estado de bem-estar social, é também chamado EBS, também denominado welfare state, foi o modelo adotado pelas grandes economias liberais na primeira metade do século XX. Fatores que contribuíram para a sua emergência foram crise do capitalismo de 1929, o desemprego, a inflação, o crescimento do movimento operário, a emergência dos regimes antiliberais e a competição entre as grandes corporações monopolistas. A base intelectual do EBS é a obra Teoria Geral do Emprego e do Juro e da Moeda, publicada pelo economista britânico John Maynard Keynes, em 1963. Contrariando a ortodoxia liberal, Keynes afirmava que o Estado deveria intervir no domínio econômico para garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar a política de assistência. O EBS desenvolveu uma política intervencionista voltada ao atendimento dos direitos sociais básicos como saúde, educação, trabalho, salário, transporte e providência social. O pilar desse Estado estaria na política do pleno emprego. O Estado deveria enfatizar políticas de geração de emprego, com o objetivo de criar o vínculo social necessário para a estabilidade, a coesão social e a democracia. No âmbito político, o EBS representou uma resposta das economias capitalistas para criar uma sociedade menos vulnerável às crises do sistema e ao apelos do socialismo, que passaram a crescer em todo o mundo com o advento da Segunda Guerra Mundial. Seus defensores afirmavam que um Estado que atendesse às reivindicações por direito de cidadania da classe trabalhadora produziria funcionários mais dispostos e empenhados. O EBS seria, portanto, fruto de um pacto social entre as diferentes classes sociais e os partidos políticos para priorizar a manutenção da democracia. No final da década de 1960, o EBS começou a sofrer críticas diante da inadequação dos gastos públicos, como com a previdência causada pelos aumentos do desemprego e pela recessão econômica mundial, que culminou na crise do petróleo de 1973. Apesar das críticas, permanece como modelo de Estado em alguns países da Europa Ocidental, em especial na Dinamarca, na Noruega e na Suécia. Neoliberalismo é uma doutrina socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo clássico ao preconizar a mínima intervenção do Estado na economia, através de sua retirada do mercado, que em tese regularia a ordem econômica. Sua implantação pelos governos de vários países iniciou-se na década de 1970, como principal resposta à chamada crise do petróleo. Os neoliberais, eles combatem principalmente a política do estado de bem-estar social. Os Estados Unidos e Inglaterra foram não tão somente as primeiras nações a implementarem essa doutrina, como também
se responsabilizaram em disseminá-lo pelo mundo. O Estado neoliberal. Na década de 1980, os Estados Unidos e a Inglaterra aplicaram grandes choques em suas estruturas econômicas, com o argumento de que o Webs não foi eficaz em reduzir a pobreza e distribuir melhor a renda, e de que as melhorias ocorridas resultaram mais das riquezas produzidas pelos países do que da política de bem-estar social. Os governos de Margaret Thatcher na Inglaterra e de Ronald Reagan nos Estados Unidos foram os precursores dessa crítica ao Webs e da reestruturação desse modelo de Estado. Margaret Thatcher foi a primeira-ministra da Inglaterra pelo Partido Conservador. A política do governo Thatcher de 1979 a 1990 foi orientada pela desregulamentação da economia, a diminuição dos gastos públicos com a educação, habitação e previdência social, privatização das empresas estatais e flexibilização das leis trabalhistas. Margaret Thatcher ficou conhecida como Dama de Ferro por sua política de enfrentamento dos movimentos sociais e de oposição ao socialismo. O governo de Ronald Reagan, 1981 a 1989, assumiu a postura semelhante à do governo Thatcher, menor intervenção do Estado na economia, redução dos gastos públicos e redução dos impostos. As mudanças tiveram por base valores como livre mercado e livre iniciativa, além do estabelecimento do consumo e da riqueza como metas primordiais. Os teóricos dessa corrente, como o economista austríaco Frederico Hayek e o economista estadunidense Milton Friedman, ele, respectivamente, autores de O Caminho da Servidão, 1949, e Capitalismo e Liberdade, 1962, foram denominados neoclássicos ou neoliberais. Os teóricos neoliberais afirmavam que somente a liberdade econômica produziria indivíduos e sociedades livres. A desvinculação entre economia e política seria o caminho para a prosperidade econômica, conduzida pela diminuição progressiva da participação estatal na economia. As teorias neoliberais não ficaram restritas às experiências estadunidense e britânica. Em novembro de 1989, em Washington, aconteceu a reunião entre as principais instituições econômicas, como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o Banco Mundial, com o objetivo de adotar medidas econômicas para os países em desenvolvimento, tendo em vista a contenção da dívida externa, da inflação e da estagnação econômica, denominadas de Consenso de Washington pelo economista inglês John Williams. As orientações econômicas a serem seguidas pelos países em desenvolvimento incluía itens como privatização das empresas estatais, flexibilização das leis trabalhistas, aumento dos investimentos estrangeiros sem restrições fiscais, redução dos gastos públicos, em particular nas áreas da saúde, educação e assistência social, e adesão à economia de mercado. O compromisso firmado pelos países em desenvolvimento com a política neoliberal comprometia a ação governamental e a autonomia desses países, pois havia forte fiscalização dos agentes econômicos e financiadores internacionais para o direcionamento da aplicação dos recursos. A crise econômica de 2008 ampliou a contestação às políticas liberais. Nesse período, inúmeras empresas privadas dos países desenvolvidos receberam vultuosos recursos públicos com o objetivo de evitar falências. Nós vimos o efeito da crise econômica gerar grandes manifestações populares em vários países europeus, como Portugal, Espanha, Grécia, França e Itália, e também nos Estados Unidos, com destaque para o movimento Occupy Wall Street, que começou em Nova York em setembro de 2011 e se espalhou por várias cidades dos Estados Unidos.
com a ocupação de praças e ruas para denunciar as falhas do sistema financeiro internacional e as desigualdades econômicas e sociais. Na nossa próxima aula, nós iremos estudar a formação do Estado brasileiro. Tchau e até a próxima aula.